Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma palestra espírita, sempre com alegria, com real felicidade de estar aqui para poder trocar ideia, trocar conhecimentos e, claro, a gente poder aprender um pouquinho mais dia após dia. E hoje, para falar um pouquinho sobre vida após a morte, né? Um tema tão oportuno, sempre tão atual, um tema realmente que faz com que a gente reflita e deseje que isto de fato seja verdade, uma vez que o tempo todo nos despedimos de pessoas, vemos as pessoas partindo para o outro plano, vemos as pessoas realmente indo embora e muitas vezes sem a oportunidade de a gente se despedir dessas pessoas, né? Então a gente sempre deseja que a vida após a morte seja uma realidade, seja uma verdade, seja algo que de fato ocorra, que de fato aconteça. Mas a gente começa então, principalmente em tempos de pandemia, tantas pessoas partindo para o outro plano e de uma hora para outra, numa semana a pessoa está bem, na outra ela tem alguma enfermidade, ela é atingida pela pandemia do coronavírus ou enfim, por outra doença e muita gente acaba não resistindo, acaba desencarnando e quem fica, claro, fica aquela sensação, nossa, eu podia ter feito mais, eu podia ter aproveitado mais o tempo com aquela pessoa que partiu, né? Se eu tivesse mais tempo com essa pessoa, eu poderia ter falado outras coisas, poderia ter feito tais coisas e infelizmente nós não sabemos, né? Eu costumo dizer que nós temos o agora, o amanhã realmente não nos pertence, nós temos a possibilidade de viver o amanhã ou não. Então por isso que temos que aproveitar o nosso hoje como se não houvesse amanhã. Então, eu começo com algumas histórias e tais histórias vão justamente de encontro com outras passagens que existem em inúmeras obras espíritas. Existem várias obras espíritas que realmente trazem lições semelhantes com as que eu vou passar agora. Eu me recordo, eu tinha por volta de 4 ou 5 anos, vivia num outro bairro aqui de Ribeirão Preto, e eu tinha uma vizinha, uma senhora, que era como se fosse uma avó minha, tamanha admiração, tamanho amor que eu sentia e sinto por ela ainda. E todos os dias praticamente eu pedia para minha mãe, mamãe, eu posso ir na fulana? E ela me deixava ir na fulana, né? E eu ia lá e eu queria brincar, eu queria tomar suco. Eu me recordo disso, um dia eu perguntei para ela, fulana, cadê o fulano? O marido, né? Uma espécie de avô também que eu tive o prazer de ter nesta encarnação. E ela falou, vai no quarto, Davi, que ele está lá. E quando eu cheguei no quarto eu vi uma senhora, uma pessoa comum, né? Aos pés da cama, toda vestida de branco. E aí eu disse, fulana, para essa minha amiga encarnada, quem é que está no quarto com o fulano, né? Aí ela falou, foi até o quarto, não viu ninguém, me perguntou como que era a pessoa. Eu expliquei. Ela falou, nossa, era a mãe dele. Então, quer dizer, são situações, né? Foi a única vez que eu evidentemente vi uma entidade, no entanto, a impressão que eu tive é que eu estava realmente diante de uma pessoa fisicamente encarnada, uma pessoa realmente ali aos meus olhos de criança, à época, uma pessoa comum como as outras encarnadas que a gente vê nas ruas o tempo todo. Então, há muito mais. Nós temos pouco conhecimento, pouquíssimo conhecimento, há muito mais por trás do véu de Ísis, como costumamos dizer. Há muita coisa realmente a ser compreendida. Aí o tempo foi passando e eu me recordo bem que na adolescência eu tive uma dificuldade muito grande, um medo muito grande, um medo de fato muito
agudo, pois eu chegava da faculdade, eu tinha a impressão de ver sombras nas paredes, de estar sendo notado, vigiado. E isso na adolescência, no início da fase adulta talvez, e aquelas impressões estavam realmente me castigando. Até que eu me recordo bem, eu fui a um centro espírita e a amiga, já desencarnada hoje, ela disse se tratar de determinado parente que havia desencarnado não há muitos anos e ele estava realmente precisando de ajuda, buscando socorro e tentando se comunicar comigo, evidentemente com outras pessoas, e eu, naquela situação, acabei sentindo a presença dele. Mas jurei a mim mesmo não pisar no centro espírita nunca mais, tamanho medo que eu sentia e senti naquelas semanas que correram. Os anos passaram, acho que 2 anos, até que eu tive cálculos renais e voltei a um centro para fazer uma cirurgia, para passar por uma cirurgia espiritual, situação que eu narro numa próxima palestra. Então, eu já fui percebendo cada vez mais o quanto há algo por trás do véu de Ísis, o quanto há de vida após a morte. Há uma série no Netflix recente chamada Vida Após a Morte, e aí nós estamos diante de cientistas, de médicos e muita gente que segue exclusivamente a medicina e que esteve diante de situações que não conseguia explicar, como pacientes numa situação de experiência de quase morte que observava sobre o corpo médico ali fazendo o trabalho no corpo daquela pessoa. E aquele espírito, então, ele voltava, quando voltava da experiência de quase morte, com inúmeras histórias e conhecendo situações, conhecendo fatos que os médicos não tinham como garantir que ele tinha aquela informação. Então nós estamos realmente diante de respostas que a medicina não encontra, diante de fatos que os médicos, claro, vão até um certo limite, né? Há muito mais do outro lado, a medicina do outro plano ela é muito mais avançada, como tudo no outro plano é mais avançado. Então nós estamos diante de situações de fato interessantes. É muito bom você acreditar que aquele seu ente querido que partiu, ele simplesmente foi passear, foi viajar, e um dia haverá o reencontro, como já houve inúmeras vezes. Você já se encontrou e vive hoje uma repetição, daquele romance, daqueles dias felizes de outrora, onde você já esteve com as entidades que hoje fazem parte da sua vida, onde você já esteve com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Você está realmente, por uma questão de afinidade, uma outra jornada ao lado dessas pessoas que tanto bem te fizeram no passado. Então a morte não existe. Não existe fim. Somos seres imortais. Estamos aqui sim de passagem, apenas passeando, navegando por essas águas que às vezes são águas bravas, outras vezes são águas calmas, muitas vezes são águas turvas, em outras situações águas cristalinas, mas estamos navegando em direção ao porto seguro que nós sabemos que iremos encontrar. É o porto seguro da evolução espiritual que todos nós trilhamos na mesma direção e sempre iremos trilhar na direção correta. Quando não, as águas bravas nos mandam de novo para a direção segura, que é a direção do porto seguro que todos nós estamos trilhando. Então nós estamos diante de enigmas, mas que o nosso espírito imortal sabe. Não existe morte, não existe, existe até logo, morte não. Colton Burpo, no filme O Céu é de Verdade, é um outro filme que, salvo engano, tem na Netflix ou em algum outro streaming. O Colton era uma criança, então com 4 anos de vida, e ele viveu uma experiência de quase morte. E aí eu dou o spoiler do filme porque ele teve essa experiência de quase morte,
os médicos estavam fazendo uma cirurgia, tentando mantê-lo aqui na Terra, quando ele teve algumas visões, ele teve alguns encontros, né? Encontros com entes que já haviam desencarnado, encontros memoráveis. Um deles com um senhor que segurou ele pela mãozinha e disse: Colton, não é o fim, não é o fim. Você precisa voltar lá e precisa continuar a sua jornada. E aí o tempo passa, ele realmente retorna ao corpo físico e totalmente lembrando daquelas situações, lembrando daqueles encontros, lembrando do encontro com o avô que ele não havia conhecido, lembrando do encontro com a irmãzinha que havia desencarnado antes que ele nascesse e ele não a conhecia. E ele passa então a contar esses detalhes para o seu pai, para a sua mãe, que não eram pessoas que acreditavam em vida após a morte. E ele passou a contar esses detalhes. E paralelamente havia uma criança americana chamada Akiane Kramarik. E a Akiane, ela era alguém muito especial, uma artista plástica mirim até então, hoje já é uma moça, e ela pintava quadros belíssimos. E um dia ela pediu para ter a oportunidade de pintar o quadro de Jesus. Alguns dias se passaram, bateu à porta um homem e ela julgou que aquele era Jesus. Então ela pintou o quadro lindo. Se você procurar no Google, você vai encontrar a imagem de Jesus, segundo Akiane, com K, Kramarik, com K também. E Jesus, então, aparece para Akiane, que o pinta, e aí o tempo passa. Aquele garotinho, Colton Burpo, ele observando na internet, ele vê um quadro e fala: papai, foi ele que eu vi, ele que me segurou na mãozinha e me levou para me apresentar para outras pessoas, ele que é Jesus. Ele não conhecia a Akiane Kramarik, a Akiane não o conhecia, e ele chegou à conclusão que aquela imagem, aquela figura que estava no quadro da Akiane era o Jesus que ele havia encontrado em sonho, aliás, na experiência de quase morte. Então nós estamos diante de situações lindíssimas, Aqui não é o fim. A Terra realmente nos oferece encontros e despedidas, mas são encontros temporários e despedidas temporárias. A gente sempre se cruza de novo, a gente sempre se encontra de novo, a gente sempre se vê de novo. Eu tive já inúmeros encontros através do sono útil, que é uma outra coisa que a gente fala daqui a pouquinho. O sono útil, ele é aquele momento do desligamento temporário, né, onde o corpo descansa, repousa, o espírito então ele sai para se encontrar com aqueles que lhe são caros, com aquelas entidades que representam algo de bom por afinidade de diferentes ordens. E aí é o momento que o espírito então pode se encontrar com entidades que marcaram a sua trajetória, né? Me recordo muito bem, alguns tios já desencarnaram e eu tive doces sonhos com alguns deles, em algumas situações, alguns recados, e não há condições de você se negar a acreditar em algo que é tão real. Um encontro tão real, tão doce, com palavras tão singelas, com um abraço que você sente, que o seu corpo até arrepia, você fala: poxa, como que isso não é verdade? Você realmente se encontra. Uma amiga, certa vez, que já desencarnou, eu tive a nítida impressão, de fato, de ser um encontro, mas foi um sonho, inicialmente dizendo, e eu dizia: nossa, fulana, você está forte, está bonita. E ela dizia: o meu espírito está forte, o meu corpo adoeceu, mas o meu espírito continua forte. Então como que você não vai acreditar em algo assim? Mesmo que o espiritismo esteja equivocado e todos os milhões de espíritas estejam equivocados, ainda assim terá valido a pena acreditar em vida após a morte, pois isso acalma, isso traz uma tranquilidade, isso traz uma paz. Se você tem alguma dúvida em relação à vida após a morte, eu o convido a ler o livro Por Trás do Véu de Ísis, de Marcel Souto Maior. É um livro praticamente biográfico acerca de Chico Xavier e é um livro escrito por alguém ateu.
o que traz ainda mais credibilidade à obra, pois não há romantismo nas palavras. No entanto, Marcel, um jornalista carioca, hoje roteirista da TV Globo, ele fez uma investigação incrível em relação a vários médiuns que faziam ali as psicografias. E de fato ele chegou à conclusão de que há muitos charlatães, mas que há inúmeras verdades. Chico Xavier e uma outra médium carioca, ele conta os detalhes e mostra o quanto contra fatos não há argumentos, né? O quanto as pessoas realmente estavam se comunicando com os seus que ficaram aqui na Terra, o quanto os espíritos que já desencarnaram deixaram recados com tamanha lucidez, com tamanha verdade, que aqueles pais, por exemplo, que buscaram no Chico Xavier aquele refúgio, eles não haviam dito para o Chico uma série de detalhes, como apelidos de quem desencarnou, situações da vida, da infância, e o Espírito, com uma lucidez, transferia para as mãos do Chico Xavier lembranças que o médium não sabia, não tinha como saber. Então, foram esses detalhes que o nosso querido Marcel Souto-Maior foi buscar. Foi buscar nos pais que aqui ficaram, nos parentes que aqui ficaram, a informação. Você havia dito tal coisa para o Chico? Não. Então, realmente, há uma comunicação muito verdadeira entre os dois lados. Então, as pessoas não morrem, as pessoas não desencarnam. Aliás, as pessoas desencarnam, as pessoas não morrem. As pessoas elas não param. A nossa caminhada continua o tempo todo. Nós não paramos de caminhar. Nós estamos caminhando, estamos diante da imortalidade da alma, diante, todos nós, do infinito, evoluindo cada vez mais. Uns mais depressa, outros com um pouco mais de lentidão, mas todos nós estamos caminhando na mesma direção. Esses anos todos em Centro Espírita, inúmeras lições, inúmeras informações, inúmeras histórias de comunicação entre vivos e mortos. Inúmeras comunicações. Então nós sabemos realmente que há algo de extraordinário do outro lado. Essa série no Netflix, ela é muito interessante, muito bonita de se assistir, Vida Após a Morte, que ela nos traz esses detalhes, principalmente baseados na ciência, né? Em muitas situações é a ciência que dá o braço a torcer e diz, realmente, o paciente diz que viu tal coisa e não tem como a gente contestar. Então nós estamos, de fato, diante do maravilhoso. E o que a gente pode ler, né, para ter certeza da vida após a morte, mais certeza ainda, né? Eu tenho certeza absoluta em inúmeros momentos da minha jornada, ainda breve, eu acabei tendo contato com a doutrina, contato com situações. Me recordo muito bem, como se fosse hoje, durante o trabalho, estava trabalhando no cemitério, em um dos cemitérios de Ribeirão Preto, quando vi uma fumaça branca em forma de gente. E aí eu olhei, durante uns 2 segundos, aquela fumaça começou a se dissipar. Não havia fogo em volta, não havia nada. Era alguém. Então realmente nós estamos diante de situações. Quem tem clarividência, quem enxerga os espíritos com mais facilidade, diz que há uma imensidão de espíritos caminhando pelas ruas da cidade. A gente não nega, a gente acredita, e é gostoso acreditar que aqueles nossos entes amados que já desencarnaram, eles continuam aqui, eles continuam caminhando, eles continuam entre nós, ou eles estão em algum lugar à nossa espera, aguardando o nosso desencarne também. É bom a gente saber que um dia haverá o reencontro. Todos nós já perdemos entes, já choramos e nos apegamos a isso. Eu realmente me apego no amanhã, porque o amanhã nos fortalece. A gente saber que um dia todo mundo vai estar junto, sem a necessidade da encarnação, sem a necessidade dessas despedidas temporárias. Todos nós estaremos juntos, amando, cuidando uns dos outros. Em outros planetas, em outras moradas, por que não?
No livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, que é a mãe do Chico Xavier, ela nos traz alguns detalhes de vidas em outros planetas, como Saturno, como Marte e outros lugares. Então, como vale a pena a gente acreditar no amanhã? Como vale a pena a gente acreditar no futuro, não é mesmo? Viver o presente com uma intensidade, construindo, estreitando relações, fazendo inúmeras pontes, destruindo os muros, mas a gente acreditar também no amanhã. Que o amanhã vai ser ainda melhor do que já foi hoje. Amanhã, aquele nosso parente, amigo, aquele amigo querido que já desencarnou, estará conosco de novo. A sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, o seu cachorro, por que não? Um dia todos vocês estarão juntos de novo. Todos, amando, cuidando uns dos outros, aproveitando os minutos de maneira mais plena. Eu perdi uma tia, falando da minha tia agora exclusivamente, em 2016, e a gente era tão apegado, mas tão apegado, e eu me recordo que ela teve uma morte súbita, um ataque cardíaco, e desencarnou de uma hora para outra, e eu dizia, se eu tivesse mais meia hora com ela, mais meia horinha, eu diria coisas que eu, talvez por timidez, não havia dito com uma frequência que eu gostaria. Foi uma das lições que eu aprendi com o desencarne dela, de aproveitar os minutos, de abraçar as pessoas. Estamos em pandemia, não pode, mas se não fosse a pandemia, abraçar as pessoas, beijar as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas como se não houvesse amanhã. Que realmente o amanhã nós, embora sejamos imortais, o amanhã nesta casa, nesta morada, talvez nós não tenhamos. Nós temos o hoje, nós temos o agora. Então, meu amigo, minha amiga, vamos aproveitar os nossos momentos. Vamos aproveitar e vamos ter certeza de que há muito mais. Aquele ente que desencarna, que vai embora, ele vai passear para outras bandas e daqui a pouco nós iremos também. Nós iremos também curtir aquele querido, aquela querida que se foi. Porque realmente estamos diante de uma trilha que não acaba, mas que nos leva a um lugar que é a tranquilidade de espírito, que é a evolução moral, que são dias melhores e por aí vai. São inúmeros argumentos, né? Nas obras básicas nós temos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno. Temos todas as obras de Allan Kardec, menções em relação à vida após a morte, e são menções que de fato nos trazem um alívio, uma esperança. Agora, quem prefere o estilo de aventura, tem ali também nas obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico, inúmeras lições de vida após a morte, lições sobre o umbral, lições sobre mundos mais elevados e que nos mostram, o que realmente qual o sentido da vida, principalmente da vida após a morte. Dizem os espíritos no livro Os Mensageiros que a pior dor para um espírito encarnado é a sensação de tempo perdido. Então aproveitemos os nossos minutos, façamos aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar e de fato façamos aquilo que o Mestre faria, aquilo que nós temos de informação, conhecereis a verdade e a verdade os libertarás, a essa frase do Evangelho, e nós temos acesso a inúmeras lições nos mais de 400 livros espíritas. Hoje deve ser muito maior esse número. Então nós estamos realmente diante de informações. E uma vez munidos de informações, nós vivemos mais felizes, nós pacificamos a nossa alma, ficamos mais tranquilos, mais elevados. Vamos acreditar, as pessoas não morrem, as pessoas estão vivas, os espíritos estão por aí, vivos, loucos de saudade de nós, querendo e olhando por nós, querendo que a gente evolua mais depressa. Então, por aqueles que foram, tenhamos duas certezas. Haverá o reencontro, sim, e aquele que se foi, ele quer o nosso bem,
Então nós que ainda estamos aqui, vamos orgulhar aqueles nossos que já partiram. Isso nós devemos a eles, pois um dia haverá o abraço, aquele abraço gostoso que todos nós esperamos. Afinal de contas, ninguém morre e há muito por trás do véu de Ísis. A vida após a morte está diante de nossos olhos ou dos nossos sentidos o tempo inteiro. Basta que fechemos os olhos do corpo para podermos então abrir os olhos da alma e enxergar que há muito mais à nossa volta. Um beijo no seu coração, uma ótima semana para você. Esteja conosco também no YouTube, Espiritismo pelo Mundo. Será uma honra ter você lá e ao nosso canal oficial onde divulgamos as palestras. Um beijo no seu coração e até a próxima palestra.